Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Estamos dando continuidade aos comentários das lições bíblicas da revista da editora Betel, falando sobre a lição de número 8, ordenança para confessar os pecados e perdoar as ofensas. O texto bíblico desta lição está na primeira carta de João, capítulo 1, versículos de 7 ao 10. O meu objetivo, ao fazer esse comentário, é destacar a importância de confessar os pecados e perdoar as ofensas que recebemos, a fim de crescermos espiritualmente. Eu quero iniciar falando que tanto a confissão dos pecados quanto o perdão aos que nos ofendem são condições indispensáveis para o nosso crescimento espiritual. Aqueles que não são capazes de confessar os seus pecados, perdoar as ofensas que recebem, são cristãos que não se desenvolvem espiritualmente e cujas vidas estão sempre apresentando algum tipo de problema. É uma questão séria e que nem sempre tem sido levada em consideração por parte daqueles que passam por experiências negativas de serem ofendidas ou de terem algum tipo de atrito com as pessoas e não são capazes de confessar os seus próprios pecados, tanto a Deus quanto àqueles a quem elas ofenderam. E eu diria que a falta de confessar os nossos pecados e de perdoar aqueles que nos ofendem são causas de também não recebermos o perdão dos nossos pecados diante de Deus e sofrermos as consequências desse tipo de problema. Jesus, falando no livro de Mateus, está registrado que: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então veja que, nesse caso, a falta de perdão, ela prejudica mais a pessoa ofendida do que a pessoa que ofendeu. As regras de Deus são diferentes das nossas. A maneira como Deus lida com essas questões é diferente de como nós lidamos com elas. E nós precisamos refletir sobre isso. Falta de perdão é causa de não sermos perdoados quando também cometermos algum tipo de falta. Isso é grave, isso compromete a vida espiritual de uma pessoa severamente. Com relação ao perdão, o pastor Moisés Marinho de Oliveira, numa obra que ele escreveu chamada Ilustrações para Todas as Horas, foi publicada pela editora Jueca em 1985. Nessa obra ele traz uma história a respeito de o que ocorre com uma abelha quando ela, zangada, enterra o seu ferrão na vítima que ela sentiu que a agrediu. O que ocorre é que a reação de ódio da abelha é tão intensa que ela crava o ferrão com tanta intensidade na vítima que ela não consegue retirá-lo do lugar que ela penetrou. A solução que a abelha encontra para resolver isso é se despreender do seu ferrão e deixá-lo enterrado na vítima que ela agrediu. Entretanto, a ferida causada pela perda do seu ferrão é incurável. E em pouco tempo a abelha morre. Moisés Marinho, ele afirma que circunstâncias idênticas ocorrem em nossas vidas. Diz o autor: quando procuramos fustigar nossos desafetos com reações de ódio e retaliação, o preço disso é muito alto, provocando um sem número de problemas em nossas vidas, principalmente em nossa saúde. Via de regra, esse é o gatilho para o aparecimento de inúmeras doenças psicossomáticas. Por incrível que pareça,
Muitas vezes nós não associamos problemas de saúde à falta de perdão, mas há uma íntima relação entre as duas coisas. Tertuliano, um teólogo e um dos pais latinos da igreja, aliás, Tertuliano foi o primeiro teólogo a utilizar o termo trindade. Ele faz uma declaração que devemos refletir. Ele dizia o seguinte: você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Você quer ser feliz para sempre? Perdoe. A escolha depende de cada um de nós. Eu quero falar um pouco sobre a importância de confessarmos os nossos pecados, com base naquilo que foi dito no comentário da nossa lição. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz que o que encobre as suas transgressões nunca prospera, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, está dito que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Veja que esses textos eles deixam claro a relevância do pedido de perdão, de confessar os nossos pecados a Deus, de falar com Ele das nossas falhas, dos nossos erros. Agora, é relevante que aprendamos que a confissão dos nossos pecados, primeiramente a Deus, é importante. Agora, dependendo do grau de envolvimento de outras pessoas naquela situação, essas pessoas também devem ser procuradas e o problema deve ser resolvido com ela. Imagine, por exemplo, uma pessoa que comete um grave erro e prejudica sensivelmente uma outra pessoa. Não é coerente que essa pessoa procure Deus e fale: Senhor, eu errei, eu pequei, eu quero te pedir perdão. É ótimo que a gente faça isso, que a gente procure Deus e confesse os nossos pecados. Mas no caso de ofendermos uma outra pessoa, nós precisamos também procurar essa pessoa para lidar com esta situação. Isso é claro. A confissão dos nossos pecados e o consequente abandono dessa prática é a maneira correta de iniciarmos o processo de mudança em nossas vidas. E mais que isso, não pode haver mudança nas nossas vidas se não confessarmos os nossos pecados. Como disse Provérbios capítulo 28, versículo 13, e 1 João capítulo 1, versículo 9, pedir perdão e confessar pecados são essenciais para o progresso na vida cristã e na vida espiritual. Muitas vezes nós precisamos superar crises, dificuldades nas nossas vidas, e o que poucas pessoas percebem é que quase que invariavelmente esses problemas que enfrentamos têm relação direta com a falta de perdão nas nossas vidas. E eu gostaria de refletir um pouco sobre essa questão do perdão na vida cristã. É uma área que poucas pessoas conseguem lidar com ela positivamente. É uma área que muitas vezes tem sido relegada. E eu diria que o perdão é tão relevante na vida cristã que a sua falta acarreta problemas de ordem física e espiritual nas pessoas. Nós não associamos isso, mas essa é uma realidade. Veja, um dos males que mais tem afetado o ser humano no século XXI não são decorrentes de doenças físicas. Aliás, eu ouvi uma declaração de um médico sanitarista há algum tempo e ele disse algo que me deixou impressionado. Ele disse:
mais de 70% das pessoas que estão ocupando os leitos de hospitais hoje não precisam estar internadas, porque as suas doenças não são de natureza física, mas são doenças da alma. Então veja que, se não são problemas de natureza física, mas da alma, são as chamadas doenças amartiogênicas ou psicossomáticas. São doenças cuja etiologia não é identificada pela medicina. Fazem-se exames e não se detecta nada que causa aqueles problemas, porque eles são invisíveis aos equipamentos. Eles são invisíveis aos olhos dos médicos, porque eles estão nas nossas almas. E é por isso que nós precisamos pensar nisso. Há algum tempo eu estava fazendo um estudo mais profundo sobre o perdão, e eu li um artigo de uma psicóloga americana que fez uma declaração que eu me assustei quando eu li. E eu tive que refletir bastante sobre a declaração que ela fez para tentar entendê-la e compreender a sua abrangência. Ela disse simplesmente o seguinte: hoje, a maior parte, se não todas as doenças que nós enfrentamos, estão relacionadas à falta de perdão. E eu me assustei quando eu li sobre isso. Eu fiquei refletindo e imaginando por que a falta de perdão é algo tão grave, tão agressivo ao ser humano. E eu, refletindo sobre isso, eu pude chegar à conclusão de que, no mínimo, aquela psicóloga está quase certa. Eu não diria que ela está totalmente certa, mas, com certeza, a falta de perdão tem sido hoje a causa do surgimento de inúmeras doenças que nós enfrentamos. São problemas relacionados à falta de perdão. Na lista que aquela psicóloga apresentou: angústia, ansiedade, depressão, estresse, o distresse, egoísmo, indignação, ira, mágoas, ressentimentos, revolta e tristeza. Todos esses males têm pelo menos uma causa em comum, disse ela: a falta de perdão. Então é algo que nós precisamos refletir. O que está acontecendo? Por que nós não conseguimos perdoar aqueles que nos ofendem? Por que não conseguimos lidar com o perdão ou com a ofensa sem impedir que essas ofensas nos causem tantos danos? Devemos considerar que a insatisfação de muitos decorre de conflitos dessa natureza. E se não houver a correção da causa, tratar as consequências não vai resolver os nossos problemas. Nenhum problema se resolve cuidando das consequências dele, mas da causa. E a falta de perdão é uma das causas que nós precisamos cuidar com ela severamente. Diariamente surgem casos mostrando as consequências que esses problemas trazem para as pessoas envolvidas. Basta olharmos as relações que existem entre as pessoas, o modo como as pessoas lidam com desentendimentos e desavenças. A saída para qualquer solução começa com uma atitude sincera de perdão, inicialmente. Você quer mudar a sua vida? Você quer ter uma vida espiritual que avance, que cresça, em que você atinja maturidade espiritual? Comece praticando o perdão àqueles que te ofenderam. Não importa quem. Às vezes até nos sentimos obrigados a perdoar pessoas de fora, mas alguém da nossa própria família, alguém da nossa própria casa, nós temos mais dificuldades em perdoar. Dificilmente nós tomamos
uma atitude correta em relação ao perdão. E muitas vezes, sabe o que nós preferimos? Nos afastarmos da pessoa, deixarmos de falar com ela, fazermos críticas, falar mal daquela pessoa. E o pior, muitas vezes declaramos: para mim, fulano ou fulana morreu. Ou onde fulano ou fulana estiver, eu não irei. Amados, esse tipo de comportamento, ele depõe severamente contra a vida cristã. Esse tipo de conduta, ele impede nós de crescermos espiritualmente. O que é o perdão do ponto de vista bíblico? Porque do ponto de vista social, do ponto de vista humano, a gente pode definir com mais facilidade. Mas do ponto de vista bíblico, o que é o perdão? Primeiro, não é tratar o problema como se ele não existisse. Às vezes, a gente finge que o problema não existe e tenta assumir o dano sozinho. E nós acabamos nos frustrando. Perdão não é você desconsiderar uma ofensa. Não é você desconsiderar que alguém te prejudicou. Não é isso. Perdão, ele também não é algo que a gente oferece uma única vez, como forma de reparo de uma situação que houve entre nós e outra pessoa. Lucas capítulo 17, Jesus disse o seguinte: tenha cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Repreender aqui não é você dar uma bronca, mas é você discutir a questão de forma racional. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Preste atenção nisso. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer: estou arrependido, perdoa-lhe. 7 na Bíblia não é um número limitante, mas é um número que é totalidade. É isso que nós precisamos pensar. Veja, o perdão não é esquecimento da ofensa. Ninguém esquece quando foi ofendido. O tempo, a distância, nada disso nos impede de sofrer o dano de uma ofensa. Então, perdoar não é esquecer. O perdão é a capacidade de lidar com uma ofensa sem permitir que ela nos cause dano. Você lida com uma situação que você sofreu, mas você não permite que aquela situação te cause problemas. Perdão é a capacidade de lidar com uma ofensa sem querer revidar na mesma medida. Porque quando nutrimos vontade de vingança, isso nos traz males e graves. Às vezes, você não revida na hora uma ofensa que você sofreu, por questões as mais diversas. Mas nós guardamos o ressentimento e nutrimos o desejo de vingança. E isso provoca males, tanto físico quanto espirituais, em nossas vidas. Perdão é a capacidade de não impor retaliação contra quem nos tiver feito mal deliberadamente. Veja, repetindo o que Lucas disse: se alguém pecar contra você 7 vezes num dia e 7 vezes vier para lhe dizer estou arrependido, perdoa. O perdão, eu diria que é a capacidade de não desejar a vingança quando for injustiçado, prejudicado, traído, principalmente por alguém que está próximo a você e em quem você confiava de verdade. Dizem que nós precisamos perdoar até aqueles que não nos pedirem perdão.
Na sequência, eu gostaria de falar sobre as características do perdão de acordo com a Bíblia. Primeiro, o perdão é um ato voluntário. Isso significa que você tem que sentir vontade de perdoar a pessoa que te ofendeu. Não é alguém que venha te convencer ou te... Podemos até ouvir um conselho, claro, mas a iniciativa de perdoar tem que partir de quem foi ofendido. Mesmo que a pessoa não te procure, mesmo que a pessoa não fale com você a respeito, cabe a você tomar uma atitude e perdoar. Você precisa perdoar. O perdão precisa ser concedido mesmo quando o ofensor não te solicite isso. Você precisa saber que o tempo não apaga as memórias que a gente tem de sofrimento. A única coisa que pode apagar a memória de sofrimento, de dor, de dificuldade, de lidar com uma situação, é o perdão. Nós precisamos aprender, irmãos. O perdão é incondicional. O perdão não pode impor condições para ser concedido ao ofensor. Às vezes, isso ocorre muito, principalmente dentro de casa. A gente diz o seguinte: olha, dessa vez tudo bem, mas da próxima... Ou seja, não há perdão, tá? Ou então a gente fala quando a pessoa comete um erro: lembra? Eu já te perdoei por conta desse mesmo problema. Não, você não perdoou. Porque se você perdoasse, você não passaria no rosto aquilo que você fez. Perdão é algo que nós precisamos entender, que ele é amplo e restrito. Não pode restar entre ofensor e ofendido nenhum tipo de ressentimento, mágoa ou quaisquer sentimentos que impeçam comunhão. Principalmente, eu repito, quando esses casos de ofensas ocorrem na família. Muitas vezes a gente quer tirar a pessoa da nossa lista, quer apagar aquela pessoa da nossa memória, e isso não é correto. Não podemos fazer isso. O perdão que nós oferecemos deve ser do mesmo jeito que Cristo nos ofereceu. Cristo nunca passou no nosso rosto o perdão que Ele nos deu. Ele nunca fez nenhuma restrição. Lembra, por exemplo, do caso da mulher pecadora ou daquela mulher que foi pega em flagrante ato de adultério? Ou o ladrão na cruz? Ou o publicano Zaqueu? E eu e você? Quantas coisas erradas fizemos e o perdão que Ele nos deu foi irrestrito, amplo, geral. É esse mesmo perdão que nós precisamos conceder a quem nos ofende. Às vezes, veja, o perdão ele precisa ser unilateral. O que significa isso? Eu já falei anteriormente, mas vou repetir. Se a pessoa que te ofendeu não te procurar para corrigir a situação, você deve perdoá-la do mesmo jeito. Porque a iniciativa de perdoar é sua e não depende do pedido. O perdão é concedido por um ato de voluntariedade nosso que fomos ofendidos. E não porque a outra pessoa veio a nós e se humilhou pedindo perdão. Portanto, o perdão, às vezes, ele precisa ser unilateral. Ele precisa ser tomado mesmo diante de a pessoa que nos ofendeu não nos procurar para resolver a situação. Agora, perdoar é um ato que pode ser difícil? Claro, porque temos sentimentos, nos sentimos ofendidos, enfim, muita coisa ocorre que marcam as nossas vidas e fazem com que não sintamos vontade de perdoar. Mas o perdão traz benefícios para aquele que perdoa de acordo com a Bíblia. Primeiro, traz paz entre quem ofendeu e quem foi ofendido.
Não há nada melhor do que vivermos em paz com todas as pessoas. Como diz a Bíblia, no que depender de nós, viva em paz com todos. Se uma grande amizade acaba depois de uma ofensa, significa que não houve perdão. Sabe disso? Pessoas que muitas vezes eram nossas amigas íntimas e por conta de um desentendimento, de um mal entendido às vezes, as nossas relações se cortam. Isso é errado. Precisamos agir com disposição para perdoar. O perdão lhe possibilita a plena comunhão com Deus, tanto de quem ofende quanto de quem é ofendido. A falta dele tira nossa comunhão com Deus. O perdão diminui sensivelmente a possibilidade do surgimento de doenças amartiogênicas e psicossomáticas. O que são doenças amartiogênicas? São doenças consequência do pecado. São doenças consequência de erros nossos, voluntários ou involuntários às vezes. Tais como gastrite, úlcera, distresse, ansiedade, angústia, depressão, inapetência, entre tantas outras. Provérbios capítulo 14, versículo 30 diz o seguinte: o coração em paz dá vida ao corpo. Percebe isso? O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Pense nisso, coração em paz. Não há mágoas, não há ressentimentos, não há desejo de vingança, não há nada que está ferindo o seu coração. Isso traz vida para o seu corpo. E eu quero falar um pouco sobre consequências da falta de perdão. Já falei várias coisas, mas eu quero falar um pouco mais a respeito disso para que a gente possa refletir sobre a importância do perdão na vida cristã. Primeiro, hipocrisia na vida cristã. Sabe por quê? Nós estaremos sempre mentindo sobre a nossa comunhão com Deus. Por quê? Se eu não perdoo quem me ofendeu, Deus não perdoa as minhas ofensas. Se Ele não perdoa as minhas ofensas, eu não tenho comunhão com Ele. Isso é óbvio, é claro. Então, a falta de perdão nos impede de receber o perdão de Deus, como disse Jesus no livro de Mateus, no capítulo 6, que eu já li anteriormente. A falta de perdão, ela traz frieza e morte espiritual. Onde não houver perdão, não pode haver desenvolvimento espiritual, não pode haver crescimento espiritual. Logo, não há crescimento, há frieza e, por fim, a morte espiritual. Há, como já disse, repetidas vezes, o surgimento de doenças amartiogênicas ou psicossomáticas, para as quais a medicina não tem um diagnóstico, infelizmente. Veja o que o salmista disse no Salmo 32, versículos 3 e 4. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou-se como no calor do verão. É algo gravíssimo isso. A falta de perdão pode acarretar no surgimento de doenças cardiovasculares. Pode acarretar problemas gastrointestinais, distúrbios no sono, problemas dermatológicos, dores crônicas, transtorno de ansiedade e depressão, problemas respiratórios, o sistema imunológico enfraquecido. Veja que os danos que nós sofremos por conta da falta de perdão
é algo assustador. As consequências da falta de perdão são gravíssimas e nós precisamos aprender que é melhor você perdoar do que você sofrer todos esses danos. E eu quero encerrar este pequeno comentário de hoje falando sobre algumas aplicações com referência a este assunto. Primeiro, lembre-se que o perdão é um ato voluntário. Ninguém pode obrigar você a perdoar. Nem Deus faz isso. É você que decide. Não culpe ninguém se você não conseguir perdoar uma pessoa. A única culpada é você. Segunda, se existe alguém com quem você não se sente em comunhão, decorrente de algum tipo de desentendimento, procure a pessoa e peça perdão sincero, ou ofereça uma nova oportunidade perdoando essa pessoa. Isso vai mudar a sua vida espiritual e emocional também. Pode ter certeza. Terceiro, há consequências severas pela falta de perdão na vida de um servo de Deus, inclusive frieza espiritual e morte. Pense nisso. É melhor perdoar, não é? E finalmente, você só poderá desfrutar do perdão de Deus se você perdoar aqueles que te ofenderam. Isso é muito sério e não podemos brincar com isso. Que o Senhor te abençoe e te dê graça para perdoar quem te ofendeu.